Vamos dar início então à nossa aula de hoje. Nós vamos hoje para a lição número 3, lembrando que a gente está usando essa revistinha aqui, né? Tem algumas sobrando aí, se alguém ainda quiser. Então, o nosso texto hoje, nós estudamos 1 Timóteo, vimos um apanhado geral, que trata a carta, falamos bastante sobre o gnóstico, o que ele pensava. Então é importante a gente guardar isso, porque a carta toda, o propósito é esse alerta para Timóteo, né, contra os gnósticos, contra as heresias, os falsos ensinos, né? Então a gente tem sempre que ter em mente, quando a gente for vendo essas lições, lendo esses textos de Timóteo, esse contexto. E hoje então a lição número 3, que vai falar de um assunto que eu considero bastante polêmico, tem opiniões divergentes, que é a oração e o culto público. Ele começa falando sobre a salvação, a suficiência de Cristo, aí ele fala sobre a oração, como é que o homem deve se comportar no culto, e depois ele dedica a maior parte do capítulo para falar sobre o comportamento da mulher no culto. Então, aí o capítulo 2 envolve vários assuntos: adoração, louvor, comportamento, oração. É um capítulo que, apesar de ter 15 versículos, traz muitas lições para a gente, ok? Não vamos fazer a leitura do texto inteiro, porque eu vou passando versículo a versículo, né, e aí você vai acompanhando. Só deixa aberta aí a sua Bíblia, ou no seu smartphone, ou no seu tablet, Timóteo 2, e é o capítulo inteiro, verso 1 até o verso 15. E segundo a nossa revistinha aqui, o autor da nossa revista, o verso-chave, né, que ele considera é Eclesiastes 5:1. O que nós temos lá? Aqui, essa versão aqui que eu coloquei é da NVI, ok? Pode ser que a sua esteja um pouquinho diferente. Quando você for ao santuário de Deus, quando você for à igreja, quando você for à casa de Deus, quando você for ao templo, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Então, esse verso-chave aí de Eclesiastes, ele pede que você seja reverente na igreja, no santuário, na casa de Deus. Então, se você está indo para adorar, você deve ser reverente, você deve ter reverência. E aí ele diz que ouvir é muito bom, né? Que a prioridade nossa, quando nós vamos à igreja, ao templo, ao santuário, é ouvir, porque aí nós vamos aprender, nós vamos conseguir saber o que Deus quer falar para nós, né? E aí ele compara, é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício. Porque oferecer sacrifício é ruim? Não. O que ele quer dizer é que se você não é reverente, não está disposto a ouvir, então não adianta oferecer sacrifício. É isso que ele quer dizer aí, né? E eles fazem isso aí sem saber que estão agindo mal. Então nós temos aí atualmente pessoas que defendem certos tipos de liturgia que a gente não encontra base na Bíblia, né? Algumas igrejas estão realizando liturgias não baseadas em ouvir a palavra de Deus. Eu escutei aí um dia desses que o pastor foi convidado para pregar numa igreja, e aí ele foi lá, e aí falaram: olha, o culto é
é das 7h30 às 10. Estranho, não, 7h30 às 10, né? Bastante. Então tem tempo para ouvir a palavra tranquilo. Que aí o culto começou às 7h30, 19h30, e o pessoal começou no louvor, e canta, e canta, e canta, e canta, e o relógio foi avançando, avançando. O relógio chegou em 15 para as 10, 9h45. Aí o pessoal do louvor parou, desceu, vamos passar a palavra para o pastor. Aí ele pensou, poxa, mas agora eu só tenho 15 minutos para pregar. Ele pregou das 9h45 às 10, os líderes já começaram a apontar o relógio e parou. A hora que ele parou, ainda foram lá para o louvor, ainda cantaram mais 3. Então, um destaque completo no louvor. 15 minutos de palavra, o resto somente louvor. A gente não encontra, né, paralelo na Bíblia, do Gênesis Apocalipse, esse destaque hoje que é dado a esse tipo de comportamento. O Eclesiastes aqui, o sábio está dizendo, né, seja reverente, e é melhor ouvir a palavra de Deus, é melhor aprender a palavra de Deus. Então esse versículo tem a ver com o nosso assunto, que o Paulo vai abordar, que é oração e comportamento no culto público. Tá? Ele aqui não está abordando a forma de orar em casa, a forma de orar em particular, ok? Então nós não vamos ler o texto completo, porque conforme a gente vai falando versículo a versículo, a gente vai esclarecendo aí, tá? Então qual é o alvo da lição? Definir a importância da oração e como nós devemos nos portar no culto público. Esse é o alvo da lição. O versículo aqui, mais um, né? Eclesiastes, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E Jesus falando, a minha casa será chamada casa de oração. Esse contexto aqui que Jesus fala é quando estava aquela bagunça lá no templo, né? Todo mundo vendendo as coisas, e Jesus fica chateado, aborrecido, né? Porque ali não era lugar de vender as coisas, de fazer comércio. Então nesse contexto ele fala, a minha casa é uma casa de oração, né? Um local de reverência. Então qual é a nossa postura no culto público? Qual deve ser a nossa postura no culto? Será que a gente pode fazer o que quiser? Será que está tudo liberado? Será que desde que eu esteja no templo, eu considere que eu estou ali servindo, então está tudo certo, né? Não tem regra, não tem norma, né? Muitos dizem, a Bíblia não define como é a liturgia, né? Não existe isso. Então, Deus aceita qualquer tipo de oração, qualquer tipo de louvor, né? Pode ser de qualquer jeito. Se tem Deus, tem Jesus, então está tudo correto. Diga, Tony. Você já me respondeu aí, então, Eclesiastes 5, 3 e 1. Mas não é o nosso texto. O nosso texto básico é 1 Timóteo capítulo 2, tá? 1 Timóteo capítulo 2. Então é isso que nós vamos analisar. Porque hoje tem algumas pessoas dizendo que não, está tudo certo, né? Se é para Deus, não tem problema. Não há uma ética, um comportamento. Nós vamos analisar isso aí. Então eu poderia perguntar para essas pessoas que dizem, não, se é para Deus está tudo certo. Existe uma postura que a gente tem que ter, por exemplo, num tribunal? Tem, né? Tem um conjunto de normas, de regras, né? O juiz tem uma ética, um comportamento, né? No seu trabalho você não faz o que quer, né? Você tem um conjunto de normas, comportamentos que é cobrado do profissional no seu ambiente de trabalho, né? Como ele fala, como ele se veste, né?
pensei, nossa, tem pessoas adorando ídolos que elas são mais reverentes, né? Você vai numa igreja católica tradicional, nossa, né? Uma reverência, um silêncio, aquele comportamento de respeito, e eles estão adorando um ídolo, né? Você vai num templo budista, né? Tem aquele comportamento, eles têm aquela indumentária, né? Tudo isso é ritualismo religioso, isso não importa. Então isso é que nós vamos analisar aí nessa lição, tá bom? Bom, aí a dica: se você acha que tudo é permitido em nome de louvar e adorar a Deus, você deveria ler Malaquias. É curtinho, né? Em Malaquias, Deus está fazendo uma série de reclamações porque o judeu não está se comportando corretamente, não estava tendo uma atitude coerente diante de Deus. E a hora que você lê Malaquias, você vai ver uma coisa interessante: o povo discute com Deus, né? Deus fala que eles não estão fazendo direito, e é como assim, mas como assim não estão fazendo? Nós não estamos dando sacrifício, nós não estamos... Então é interessante isso em Malaquias. Depois você dá uma lida lá na sua casa, é curtinho. É Deus infeliz, insatisfeito, descontente com o comportamento do povo no que se referia à reverência, e o povo contestando, né? O povo contestando o próprio Deus. Então, para quem defende que tudo é permitido, que não existe regra de comportamento, lê Malaquias, né? Aí também a gente vê o Velho Testamento, né? Tem uma série de regras de comportamento. É impressionante a hora que você pega lá o livro da lei, quanto detalhe Deus diz: olha, no templo é assim, é ouro aqui, é pedra aqui, a bacia do altar é isso, a vestimenta do sacerdote. Então Deus está sim preocupado com o comportamento no culto, né, como deve ser. As pessoas que alegam que não tem problema nenhum, elas infelizmente confundem duas coisas. Elas confundem o que é uma manifestação cultural com comportamento. Então, normalmente assim, eu tenho algumas pessoas na minha família que, quando eu comento sobre o louvor, o comportamento, essa questão de dançar e pular, e aí eles dizem o seguinte: mas Miriam dançou, o Davi... Falei, gente, mas espera aí, isso era uma manifestação cultural, eles estavam fora do templo, eles estavam participando de uma comemoração. Primeira coisa que tem que distinguir: vida cultural de um povo e vida sagrada religiosa de um povo. Outra coisa, a palavra dança, se você chegasse para um judeu, vamos supor que você tem uma maquininha do tempo e volta, aí você chega lá e fala, vamos dançar, e você começaria a dançar como se dança hoje, o judeu iria ficar olhando espantado para você. O que é isso? Não, é dançar. Vocês não falarem dançar, ele não entenderia, porque o que era a dança para eles? Era uma roda. Sabe, acho que muitos já esqueceram, antigamente a gente fazia aquela roda, ciranda, cirandinha, né? Exatamente isso. Então, a dança para eles era isso. Aquela inocência de crianças. Era algo inocente, né? Era algo assim comemorativo, sem malícia. Não havia sensualidade, não havia malícia. Então, algumas pessoas, por falta de conhecimento, misturam, né? Misturar, mas Miriam dançou, Davi dançou, não sei quem dançou. Dentro do templo? Estavam dentro do templo? Era uma manifestação de adoração e culto a Deus? Não, não era. Era uma manifestação cultural, uma festa cívica. Então a gente tem que tomar cuidado aí, né? Quando a gente faz essas interpretações. Aqui é que eu falei, né?
no livro da lei tem severas recomendações como se comportar. A gente vê aí que quem não se comportava direito quando entrava no templo era fulminado. Se eu não me engano, os filhos de Arão, né? Me ajudem aí, os filhos de Arão, tinham 2 deles que eram desobedientes, rebeldes, e eles fizeram coisas erradas dentro do templo, desceu fogo do céu e fulminou com eles. Né? Todo o povo viu, se amedrontou. Mas, poxa, né? Então, se a gente vê esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, fica mais claro para a gente. Bom, então Paulo começa falando da universalidade do Evangelho. Okay? Então, primeira coisa para esclarecer aqui. Para ir na igreja, então, tem que ter regra? Não, qualquer pessoa é bem-vinda dentro da igreja. Agora, a partir do momento que ela conhece a palavra, ela aceitou a Cristo, conhece a palavra, ela agora é um membro da igreja, é um membro daquele corpo, então aí sim, regras, condutas são aplicadas, né? Agora, não podemos fazer como certas igrejas, né? Barrar pessoas na porta, não é disso que eu estou falando. Você não está fora do nosso padrão, não é isso, só um minuto, não é isso que eu estou falando, tá bom? Então, 1 Timóteo 2:1, né, o verso 1, o que ele diz? Antes de tudo é o que? Em primeiro lugar, né? Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Então Paulo começa aí dizendo, né, nós vamos ver aí, alguns tipos de oração. Existem alguns tipos de oração, mas seja qual for, por todos os homens. Ok? Isso é o que Paulo está destacando ali. Né? Por quê? Deus é o Salvador. Ele que deseja que todos os homens se salvem. A salvação é para todos. Comentei isso no domingo anterior, né? A salvação é para aquele que é honestíssimo, nunca roubou 1 centavo, até para aquele que roubou 500 bilhões. A salvação é para todos. Está disponível para todos os homens. Ele deu a sua vida por todos. Tanto que lá na cruz, né, aquele ladrão, aquele assassino, né, se arrependeu e Jesus falou: hoje você estará comigo no paraíso. Então, todos merecem a nossa oração. Claro que é difícil a gente lembrar de todos, né? Mas é o que nós devemos fazer, orar pelo nosso vizinho. Poxa, mas meu vizinho é chato, joga lixo no meu quintal, mas Deus quer salvar ele. Orar pro meu cunhado, né? Tem um pessoal aí que tem cisma com o cunhado, né? Ele é chato, é beberrão. Todos, Deus quer salvar, né? Sogra, tem um pessoal aí que tem cisma com sogra, né? Eu não, a minha sogra me trata como filho, né? As filhas têm até inveja, né? Porque ela me trata muito bem, mas tem que orar por todos. Todos são dignos aí da graça de Deus, né? Através de Cristo, Deus reconciliou o mundo. Está escrito lá em Coríntios 5, de 18 a 19. Depois você dá uma olhadinha. Uma vez que Cristo morreu, Ele morreu por todos. Basta que nós aceitemos. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não... João 3,16, né? Quase o nosso assim, a nossa decoreba, né? Todo mundo quando vai batizar tem que saber pelo menos João 3,16. Esse versículo daí eu aprendi desde pequeno. Desde pequenininho lá, a professorinha da EBD, João 3,16, João 3,16. Então,
Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para que todo aquele não pereça, mas tenha vida eterna. Então é isso que o Paulo está dizendo. Por quê? Isso é bom e agradável perante Deus. O que é bom? Aquilo que ele falou antes, no verso 1, que orem por todos. Porque nosso Salvador deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então ele completa o que ele está falando lá no verso 1: façam oração, súplica, intercessão, ação de graça por todos, porque é bom e agradável perante Deus. Deus gosta, Deus se alegra com isso. O Evangelho inclui os bons e aos maus. Tem um perigo que nos tempos modernos, aí estão nas nossas igrejas, que a pessoa deve ser respeitável antes de ser admitida na igreja. Então é como eu falei, não é esta a regra. Para o verdadeiro cristão, não existem inimigos em todo esse mundo. Se Cristo morreu por todos, se o perdão é estendido a todos, aliás, se você está acompanhando aqui os cultos, o pastor Sérgio tem batido muito nessa tecla, Deu mensagem aí sobre o perdão, de nós perdoarmos, de nós compreendermos. Ninguém fica fora do coração de Deus, ninguém está fora do amor de Cristo, ninguém está fora do propósito de Deus. É isso que o Paulo está dizendo. Ora por todos, porque Deus mandou seu Filho Jesus e oferece salvação a todos. A gente tem vivido aí uma época no mundo, não é só no nosso país, que tem muito isso, esse eu detesto, não interessa, não quero saber. Esse sim, então esse eu oro, eu respeito, eu admiro, e não é isso que a Bíblia ensina. Nós vimos lá a palavrinha todos. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Cristão não deve ter inimigos. A maneira de orar. Aí nós vamos entrar aí nos versículos que o Paulo ensina, que o Paulo instrui qual é a maneira de orar. Então toda oração, toda ação deveria ser precedida de oração em primeiro lugar. Mas se nós dependemos da vontade de Deus, então quando eu quero algo, eu tenho que submeter a Deus. Então qualquer ação que eu vou tomar, eu deveria pensar em orar primeiro, às vezes vários dias, várias horas, para que a gente saiba como tomar a decisão correta. A oração deveria ter primazia, mas a gente às vezes tem pequena disposição de passar uma hora orando, ok? Claro que aqui, pessoal, eu estou falando no contexto geral, tá bom? Não vai entender assim, ninguém ora. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que infelizmente existem muitas coisas que nos atraem mais. Na figurinha aqui o rapaz lá está no computador, aí tem telefone, e-mail, Twitter, às vezes programas de televisão, conversas infrutíferas com os amigos. Então, e aí a gente chega no fim do dia, a gente vai orar, aí está cansado, aí dorme no meio da oração, aí acho que quem dorme no meio da oração sonha coisa boa, pelo menos, estou brincando, mas a gente tinha que reservar um tempo, uma hora, para que a gente pudesse dedicar a oração em silêncio, um lugar sossegado, que ninguém vai bater na porta. Desliga o celular, se você estiver orando e tocar aquele sininho dizendo que tem mensagem, você não vai resistir,
vai querer ver quem mandou. Variações da oração, né? O que o Paulo está falando aí? Que tipos de orações que nós temos? Súplica, né? Aquela com uma necessidade específica. A gente não deveria orar só quando tem problema, mas vamos orar, né? Não existe oração errada. Errada é a oração que não é feita. E a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós, né? Então, oração de súplica, né? Aquele pedido. Jesus fez uma oração de súplica, né? Suou sangue. Então, esse é um tipo que Paulo está dizendo. Pedidos, né? Necessidades mais comuns, né? Coisas que nós necessitamos, né? Pedir para Deus. Intercessão, que a gente às vezes fica nessa e nessa e esquece dessa, né? A necessidade de outra pessoa, né? Lembrar dos outros irmãos que têm necessidade. Às vezes a gente fica só aqui, né? Súplica e pedido, pedido. Às vezes faz uma intercessãozinha lá no meio da oração, lembra, né, que o irmão pediu, aí faz ações de graça, né? Gratidão a Deus, reconhecimento. Uma vez tinha uma pessoa que quando ela orava, a maioria do tempo ela passava aqui. Era interessante, agradeço por isso, 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 abençoe por esse alimento que nós vamos comer agora, amém. Então a pessoa passava 90% agradecendo. Ela falou, você não tem nada para pedir? Irmão, não tenho nada para pedir, eu tenho tudo, eu só agradeço a Deus. Tem um versículo assim: buscai primeiro as coisas de Deus do alto, e as outras coisas serão acrescentadas. Isso aí é de Deus. Exatamente. Então, é o que o Paulo está dizendo aí, né? Os tipos de orações que a gente tem. Paulo insiste que se pratique a oração. Ali eu coloquei colorido, ali cada versão coloca uma palavra diferente. Eu consulto sempre várias versões quando eu preparo a aula. Tem versão que está lá, recomendo. Tem versão que usa a palavra exorto. Tem versão que usa a palavra peço. Outra, admoesto. Então cada versão aí utiliza uma palavra, mas que no fim é o quê? É uma insistência, não é uma sugestão, é uma ordem, né? Peço, eu exorto, né? Eu recomendo, eu admoesto, né? Que a gente faça a oração. Então Paulo dá um destaque bem grande aí. Aí ele lá no verso 2 e no verso 4, ele destaca alguma classe de pessoas, né? Ele fala lá, pelos reis, por todos que exerçam a autoridade. Por quê? Para que a gente tenha uma vida tranquila e pacífica, com a piedade e dignidade. Nós vamos analisar isso aqui, o que significa impiedade, o que significa dignidade, né? Então, ele está mandando fazer oração ali por aqueles que estão em autoridade, ok? Eu quero que você preste atenção e guarde isso aqui, pelos reis e por todos que exercem autoridade. Não é só pelos reis, é por todos aqueles que exercem autoridade. Todo aquele que está acima de mim é uma autoridade, ok? A gente tem autoridade aqui na igreja? Temos os pastores, os diáconos, né? Nós temos autoridade no trabalho, nosso chefe. Nós temos outras autoridades no nosso país. Aqui vamos substituir, nós temos reis em alguns países, mas a maioria são presidentes, né? Ou um parlamento. Então, rei aqui, as pessoas que estariam no parlamento ou presidente,
É autoridade orar? Sim, mas não só por ele. O juiz, o vereador, o deputado, eles estão enquadrados na categoria de autoridade. Dentro lá da sala de aula, lá na escola, a autoridade é o professor, que é essa autoridade que a Bíblia fala, pessoal. Então não é só um rei, não é só um presidente. A autoridade é qualquer pessoa que está acima de mim. Lá no lar, a esposa, ela deve orar para o marido, se submeter ao marido. Lá no lar, a autoridade é o marido. Aquele texto de Romanos 13 serve para a esposa, porque aquele contexto todo você pode colocar o nome lá: presidente, senador, deputado, juiz, esposo, professor. Então às vezes a gente tem usado textos da Bíblia de maneira errada para justificar ações. Não é isso. O filho no lar se submete à autoridade da mãe, à autoridade do pai. Por quê? Porque senão ele é castigado, senão a varinha vai comer nas perninhas. Então o texto de Romanos 13, esse texto se aplica à autoridade, ok? Então, imperadores, governadores, legisladores, todos merecem a nossa oração. A igreja primitiva, ela fazia isso. Embora essas pessoas todas fossem hostis com a igreja foi perseguida, colocou o pessoal na jaula do leão, matou queimado, matou crucificado, mas eles continuavam orando pelos imperadores sanguinários, pelos romanos que mataram tantos judeus, continuavam orando. Então, todos devem ser levados ao trono de Deus. É isso que o Paulo está dizendo, ok? Então, esses versos aí então ordenam a oração por aqueles que exercem autoridade. É algo importante aí que você tem que entender, tá bom? Aqueles que tinham autoridade, se eles quisessem, se Deus permitisse, e eles tentaram, eles poderiam ter apagado para sempre a igreja. Foi isso que eles tentaram fazer? Vamos matar, vamos destruir, vamos acabar com esse negócio, com esse pessoal que está pregando que Jesus é o Messias, vamos acabar com isso. Muitos faziam cultos escondidos. Pedro foi perseguido, preso. Vocês não falem mais disso, mas a igreja continuava orando. Então nunca os cristãos, mesmo nas grandes perseguições, eles cessaram de orar pelas autoridades. Diga só, deve orar para isso, O Paulo completa, para que a gente tenha uma vida tranquila e pacífica, para que a gente consiga ter essa tranquilidade, orando pelo período de paz, livre de guerra, de rebelião, de tudo que pudesse perturbar a paz. Era isso que o Paulo estava dizendo, isso que o Paulo estava enfatizando, porque a paz, a vida tranquila depende das autoridades, depende do juiz, do governador, de todos os que estão exercendo a autoridade. Aí ele passa para a gente passa a ver qualidades do cristão, que ele ainda fala no verso 2. Quais são as qualidades que ele exige ali do cristão? Que ele tenha piedade e honestidade. Então ele fala para orar por todos, para que tenha paz, tranquilidade. E por quê? Com toda piedade e honestidade. Essas orações, elas devem ser feitas com piedade e honestidade. Então o que é isso? Qualidade do cristão. O cristão deve ser piedoso. O cristão deve ser honesto.
Aí tem traduções que falam diferente, tá? Usa piedade e respeito, piedade e dignidade. Então tem essas traduções, piedade, respeito e dignidade, né? Tudo abrangendo o mesmo contexto aí, né? Bom, então aqui a gente está sendo confrontado com duas palavras chaves nas epístolas pastorais. Depois nós vamos ver que essas palavras, elas são utilizadas várias vezes, né? Elas são palavras que descrevem qualidades que não só a autoridade deve ter, mas também o cristão deve desejar na sua vida. Então são palavras importantes, aí a gente vai analisar. Piedade, né, que é eusebei, né, da tradução do grego. Essa palavra, ela é quase intraduzível, né? Os tradutores da Bíblia sempre tiveram grande dificuldade para traduzir literalmente. Tem algumas palavras que são assim, né, de complicada tradução. Por exemplo, na área de TI, quando tem um defeito num programa, no software, a gente fala que tem um bug. Mas o que é bug em inglês? É inseto, não é isso? Ué, eu tenho inseto no meu programa? Como assim? Né? Então são palavras que estão na categoria do intraduzível. Se a gente for fazer literalmente, a minha filha, ela está muito versada aí no inglês, mas quando eu faço algumas perguntas técnicas, eu vejo que ela se atrapalha um pouco. Não só ela, mas até outras pessoas, porque algumas palavras são de aplicação difícil. Esse é um exemplo, né? Grandiosa e quase intraduzível. Mas qual é o sentido dela? Ela descreve a atitude mental de quem respeita o homem. Ok? Então, piedade é uma atitude que uma pessoa tem, que ela é respeitosa, ela honra a Deus e respeita a si mesmo. Olha como é rica, né? Tanta coisa numa única expressão, né? Então, esta palavra traduzida, para eles entendiam isso, né? Uma atitude mental de quem respeita o homem, respeita o seu semelhante, honra a Deus e respeita-se a si mesmo. O piedoso nunca esquece a reverência que deve ter por Deus. Quem é piedoso, quem é respeitoso, né? Quem tem uma atitude mental de respeito, de honra a Deus, ele nunca esquece a reverência que deve a Deus, e nem tampouco os direitos do meu semelhante. Então essa palavra aí é aquela pessoa, é aquele cristão que ele é reverente a Deus, ele respeita a Deus, né? Ele respeita o direito dos outros. É isso que ele está dizendo. Nas nossas orações, quando nós orarmos, nós devemos orar com essa atitude. Nosso comportamento é de reverência, de respeito por Deus, por mim e pelo meu semelhante, né? Ele vive sempre consciente do dever humano e divino. Então percebe como é rica aí, né? Uma palavra. Em segundo lugar está a honestidade, que é senotes, outra palavra complicada aí de tradução, né? Mas que eles lá na época entendiam, né? Era aplicada essa palavra aos deuses. Normalmente os escritores da época aplicavam aí esse adjetivo aos deuses. E o que significa isso? É o homem cuja vida dele é um ato de adoração, né? O homem sem-nos, ele vive a vida na presença de Deus. Ele se move nesse mundo como se o mundo inteiro fosse um templo de Deus.
Ele nunca esquece da divindade de Deus, nem da dignidade do homem. É o homem que possui uma atitude correta para com Deus e os homens. Olha, gente, né? Então Paulo está dizendo, quando você orar, fazendo súplica, ação de graça, orou pelo governante, orou porque tem que estar em autoridade, essa oração que vocês vão fazer, ela tem que ser com uma atitude de respeito a você, a Deus, ao seu semelhante. Ela deve ser uma oração honesta. Tem que ser a oração de um homem que é correto perante Deus e os homens. É isso tudo o que aquele pessoal que leu esse texto que Paulo escreveu entendeu. Olha a importância da oração e como tem gente aí banalizando a atitude de orar. A gente passa para os versos 5 e 6, aonde ele vai falar um Deus e um Salvador. Aí ele diz ali, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? O homem, Cristo Jesus, a qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Então Paulo está dizendo, gente, vocês não têm que pedir nada para ninguém. Ninguém é intercessor. A gente sabe, infelizmente, que algumas pessoas fazem oração, fazem petição para algumas pessoas que eles classificam como santos. Esse texto desarma isso. Se você olhar esse texto e olhar lá nos mandamentos, que diz que não terás outros deuses diante de ti, e pois há um só Deus e um só mediador, acabou. Isso aí acaba com qualquer dúvida que diz que a gente tem uma imagem, que a gente santifica alguém, que a gente ora para alguém, ou alguém, eu vou pedir para o pastor orar para mim. O pastor não é o mediador. Eu vou pedir para o padre não é o mediador. Eu vou pedir para Maria não é a mediadora. Todas essas pessoas estão enquadradas no que a Bíblia ensina. Todos pecaram, todos. E se todos pecaram, como é que eles podem ser um mediador entre Deus e os homens? Não pode. Então aqui é claro, a gente não precisa nem ser um erudito da Bíblia. Há um só Deus, só tem um Deus, ponto. Só. Nós devemos adorar só Deus. E tem só um mediador para orar em nome, que é Jesus. Diga, irmã. Nós não vivemos no mundo como produzido pelos gnósticos. A gente falou bastante dos gnósticos. Eles tinham teoria a respeito de deuses que brigavam entre si. Por isso que o Paulo está dando destaque aqui. Tudo tem um motivo, existe só um Deus, só um mediador. Porque esse pessoal aqui, já naquela época, eram os gnósticos, estavam dizendo que existiam outros deuses. Que Jesus era só mais um. A gente acompanhou isso na lição anterior, viu na lição anterior. Nós não vivemos no mundo como os pagãos, que tem um monte de Deus. Não vamos entrar em detalhe, mas tem gente que tem a casa forrada de imagem. Em alguns países, Deus para tudo. Deus Sol, Deus Lua, Deus isso, Deus aquilo, o dos caminhoneiros, o do dentista, o do eletricista. Então eles já tinham essa confusão aí. Os gnósticos faziam isso, os pagãos faziam isso,
E o Paulo está dizendo, gente, só tem um Deus, ponto. E só tem um mediador. O que é o mediador? Mediador é aquela pessoa que eu peço alguma coisa para ela levar a Deus. Quem é o mediador? Jesus. Acabou, ponto. Qualquer coisa que eu peça para qualquer outro é idolatria. E lá nos 10 mandamentos, um mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Deus sempre ficou triste com a idolatria. Sempre que o povo judeu esqueceu de Deus e foi pedir coisa para outros deuses, eles se deram mal. É só ler a Bíblia, né? Só ler o Velho Testamento. Toda vez, adorar tal Deus, não sei o que, ergue um altar, pronto. Tinha guerra, tinha castigo, tinha peste. Então, alguns vivem aterrorizados pelos deuses. Essas pessoas que têm outros deuses, elas vivem aterrorizadas, né? Eu tenho que fazer isso, senão eu sou castigado. Eu tenho que fazer aquilo, senão eu sou castigado. Eu tenho que pôr uma cruz nas costas e subir a escada de joelho, porque senão Deus não vai me atender, né? Quando a gente descobre que só tem um Deus, a gente fica liberto de tudo isso aí, do medo, da culpa, né, da obrigação. A gente não precisa fazer nada, né? Não tem que carregar cruz, não tem que fazer romaria, não tem que fazer penitência. Essa agora que descobriram aí, o cara chorando e fala que recebeu, que viu isso, que aconteceu isso. Essa Madre Teresa lá, uma mulher que pouco teve aí, agora com a mais um santo diz que é milagroso. Hoje é ensinado até no meio evangélico, né, que você pega lá o óleo da unção, né, unge a porta do seu estabelecimento. Gente, isso tudo é idolatria, é ensino falso, é heresia. Não tem olhinho nenhum, não tem ninguém que tem poder nenhum no mundo. Porque isso precisa ficar bem claro, que é o que o Paulo está dizendo. Pessoal, vocês aí da igreja de Éfeso, há um só Deus e um só mediador. Ok? Nem no pensamento judeu, nem no grego, o homem tinha acesso direto a Deus. Eles tinham esse problema lá, assim como a gente tem hoje. Não, a gente não pode falar direto com Deus, né? Mas através de Jesus Cristo, hoje a gente tem acesso a Deus. O judeu não entendia isso, o grego também não entendia isso. E é o que o Paulo está dizendo, por isso que Paulo vem destacar aí. Esse assunto vai ficar para a aula que vem.